Disseram que nós éramos pequenos, mas nós somos gigantes, porque o Brasil é gigante e o Brasil ele é nosso. Então vamos lá. Moraes proíbe manifestações e acampamentos em frente à Papudinha. Então Moraes proíbe manifestações e acampamentos em frente à Papudinha. A sensação de que, no Brasil de hoje, assim, algumas pessoas podem se manifestar e outras não. Algumas causas são legítimas, outras são tratadas como ameaça. E, curiosamente, quase sempre, quem está do lado errado dessa balança é a direita. Segundo a matéria, o ministro Alexandre de Moraes decidiu proibir manifestações e acampamentos em frente ao complexo penitenciário da Papuda, incluindo a área conhecida como Papudinha, onde apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro estariam se concentrando. O texto diz, abre aspas, que a decisão foi tomada após a Procuradoria-Geral da República informar sobre a instalação de barracas e faixas pedindo anistia e liberdade para o ex-presidente, fecha aspas. Desde quando pedir anistia virou ameaça? Desde quando manifestar apoio político virou algo que precisa ser proibido? Desde quando a simples presença de cidadãos em um espaço público passou a ser tratada como risco à democracia? O texto continua e afirma, abre aspas, que Alexandre de Moraes destacou que o direito de reunião e a liberdade de expressão não são absolutos e não podem justificar práticas que coloquem em risco a ordem pública, a segurança nacional e o funcionamento das instituições democráticas. Fecha aspas. Eu percebo como as palavras são escolhidas com cuidado. Ordem pública, segurança nacional, instituições democráticas. São expressões fortes, quase solenes, que criam uma atmosfera de ameaça, mas a pergunta que fica é simples e incômoda. Onde exatamente estava essa ameaça? Em barracas, em faixas? Em pessoas pedindo anistia? Ou o problema não é a ameaça em si, mas quem está fazendo o protesto? Porque eu não consigo evitar a comparação. Quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi preso, houve vigílias, acampamentos, atos políticos, discursos, bandeiras, militantes instalados por dias e dias nas proximidades do local onde ele estava detido. Aquilo foi tratado como o quê? Como exercício legítimo de manifestação, como expressão popular, como resistência democrática. Ninguém falou em risco institucional. Ninguém falou em ameaça à ordem pública. Ninguém proibiu. Ninguém desmontou. Ninguém classificou como algo perigoso. Mas agora, quando o cenário envolve Jair Bolsonaro e seus apoiadores, o discurso muda completamente. Segundo a matéria, abre aspas, Moraes proibiu acampamentos próximos à Papudinha, citando o risco de atos semelhantes aos ocorridos no dia 8 de janeiro. Mas vamos parar e pensar. Os manifestantes do Nicolas estão a quilômetros de distância dali. Eles não estão indo para invadir nada, não estão indo para provocar, não há motivo algum para que esse tipo de medida extrema seja tomada. É mais uma tentativa de criar medo, de intimidar, de usar o aparato do Estado contra cidadãos que apenas querem exercer um direito constitucional. O que vemos é um padrão. Quando foi o acampamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em frente à Polícia Federal em Curitiba, ninguém falou nada. Fizeram protestos lá por meses, ninguém foi proibido, ninguém foi ameaçado. Agora, quando é para o lado da direita, para pessoas que defendem Bolsonaro ou movimentos associados, a repressão é imediata, a censura é instantânea. É evidente que estamos lidando com um viés político, com uma atuação parcial e que tenta moldar a narrativa de acordo com interesses específicos. E a caminhada do Nicolas Ferreira? Impressionante, ele já passou por Cristalina, São Bartolomeu, Lusiânia e está chegando em Brasília, com milhares de pessoas seguindo-o. Não é uma marcha de desordem, é uma marcha de expressão, de manifestação legítima. E a esquerda, desesperada, tenta plantar notícias falsas dizendo que Moraes proibiu a caminhada inteira, que vai prender o Nicolas. Mentira! Absolutamente nada disso. O ministro proibiu apenas acampamentos em locais específicos, e ainda assim, com base em alegações genéricas de risco, sem qualquer fato concreto ligado à marcha. O Nicolas, inclusive, alertou sobre infiltrados que poderiam tentar criar confusão, mas ele mesmo afirmou:
Deus está cuidando de nós e vai dar tudo certo. Ele mantém a postura correta, pacífica e responsável. Enquanto isso, Moraes aparece como o juiz autoritário que quer controlar até o mínimo gesto de manifestação, usando o aparato do Estado como se estivesse em um tribunal militar. É assustador ver até onde a concentração de poder no Supremo Tribunal Federal pode chegar. Olha só a lógica. Enquanto a população se organiza, caminha pacificamente, demonstra suas ideias, Moraes proíbe, intimida, ameaça prisão. Já o acampamento de Lula, ninguém toca, ninguém proíbe. Já a manifestação de direita, qualquer gesto próximo a um presídio e imediatamente o ministro autoritário age como se estivesse controlando uma insurgência. Isso é uma afronta ao Estado democrático de direito, uma violação do senso comum e da proporcionalidade. E o mais preocupante é que isso acontece em plena pré-campanha eleitoral, em um ano decisivo. Cada movimento do Nicolas é observado com medo e hostilidade, como se cada passo da caminhada fosse uma ameaça à ordem pública. Mas, na verdade, o que vemos é uma manifestação legítima, uma expressão do povo que quer ser ouvido, que quer protestar contra decisões abusivas do poder. É importante destacar: o Nicolas não está sozinho. Milhares de pessoas estão seguindo a caminhada, mostrando apoio, entusiasmadas com a possibilidade de exercer seu direito. É um movimento que cresce a cada dia, com energia, com vontade de mudar, e que deixa claro que a repressão de Moraes não vai frear o povo. É isso que a esquerda teme: a mobilização espontânea, legítima, de quem quer liberdade e justiça. E mais, a Folha de São Paulo e outros jornais tentam criar a narrativa de risco golpista, mas olha só, o pessoal do Nicolas não tem intenção de atacar nada. Eles vão passar longe da Papuda, longe dos três poderes, longe de qualquer lugar que possa ser usado como desculpa para a repressão. A marcha é pacífica, organizada e estratégica. O objetivo é claro: demonstrar que o povo ainda tem voz e que não vai se calar diante do autoritarismo do Supremo. Então, meus amigos, amanhã, dia 25, será o dia final da caminhada do Nicolas Ferreira em Brasília, na Praça do Cruzeiro. É o momento de mostrar força, presença e união. O que o Alexandre Moraes não entende é que quanto mais tenta impedir, mais cresce a indignação e mais se fortalece o movimento. Cada medida autoritária apenas aumenta o efeito contrário, gera mais atenção, mais solidariedade e mais apoio à causa. Olhem para isso. Enquanto essa esquerda recorre ao medo, à intimidação e à narrativa do risco, a direita está unida, organizada e pronta para exercer seus direitos. E isso não se trata de violência. Se trata de democracia, se trata de liberdade de expressão, se trata de justiça para aqueles que foram injustamente processados ou punidos. Portanto, meus amigos, fiquem atentos. A caminhada do Nicolas Ferreira é mais do que uma marcha. É um símbolo de resistência contra um poder concentrado que tenta controlar não apenas o presente, mas o futuro político do Brasil. Não é exagero dizer que está em jogo o respeito à Constituição, à liberdade de manifestação e à capacidade do povo de se expressar sem medo. E você que está assistindo, faça parte disso. Mostre que não aceita narrativas manipuladas, que não se curva ao autoritarismo e que acredita em manifestações legítimas e pacíficas. Compartilhe, comente, participe, porque cada pessoa que se une fortalece a mensagem. A liberdade não pode ser proibida. E a pergunta que fica para todos nós: até quando vamos permitir que um único ministro use seu poder para tentar controlar manifestações e intimidar cidadãos de bem? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Que Deus nos proteja.